Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai começar a revisar as operações CRUD no banco de dados que a gente criou na aula passada. Sem mais demoras, eu vou passar com vocês apenas um pouquinho sobre o comando insert e na sequência a gente já vai começar a inserir os dados das nossas tabelas. Bom, o comando insert ele tem a seguinte estrutura. Ele começa sempre com insert into, essa é uma cláusula obrigatória, tá? Depois disso, a gente vai colocar o nome da nossa tabela no qual a gente deseja adicionar as informações. Depois, entre parênteses, nós vamos colocar o nome de todas as colunas no quais a gente deseja adicionar informação. Vale ressaltar uma coisa aqui, que a gente pode sim ocultar essas colunas, mas aí os valores que nós vamos adicionar precisam estar em ordem, porque senão pode causar problemas. Eu, particularmente, prefiro sempre colocar os nomes das minhas colunas na hora de inserir as informações para que não tenha nenhum tipo de erro, mas ressaltando isso é totalmente opcional. Depois dos nomes das nossas colunas, entre parênteses, separados por vírgula, nós iremos colocar a palavra reservada values, dar um espaço e depois disso também entre parênteses adicionar todas as informações que nós vamos adicionar para aquele registro. Vai ficar um pouquinho mais claro agora que eu vou apresentar para vocês o comando na prática. Então agora a gente vai lá para o PHP-MyAdmin, no qual a gente vai começar a inserir as informações de usuários, destinos e reservas. Lembrando que os scripts da nossa aula vão estar todos disponibilizados no GitHub com o nome da nossa aula. Bom, pessoal, eu já abri aqui o nosso banco provisionado do MariaDB, apenas ressaltando com vocês que vocês precisam selecionar a opção aqui do PHP MyAdmin toda vez que vocês forem manipular novamente o banco de dados de vocês. Então, a gente vai clicar aqui em Lounge, vai realizar a autenticação e aí a gente vai poder novamente manipular as informações, tá? Aqui no meu caso ele já estava autenticado, mas apenas para vocês lembrarem este passo. Eu vou aqui selecionar o nosso database e não se esqueça. É extremamente importante a gente estar com o database selecionado. A gente vai vir aqui na aba de SQL e a gente vai começar a criar o nosso script. Bom, então vamos aqui. Com base naquela estrutura que eu apresentei para vocês, o insert into é sempre uma cláusula obrigatória na hora de inserir os dados dentro do nosso banco. Então, o próximo passo aqui é a gente colocar o nome da nossa tabela. Aqui a gente já tem a facilidade de ter o autocomplete para minimizar os erros, tá? E aí a gente vai colocar aqui quais são as nossas colunas. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior que o ID ainda não está sinalizado como chave primária e nem como autoincremento. Então, eu obrigatoriamente preciso colocar ele aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um errinho que daria se a gente não tivesse adicionado ele aqui. Então, eu vou colocar que eu quero a coluna ID, eu quero a coluna nome, a coluna e-mail, a coluna data, nascimento, a coluna endereço. Depois que a gente fez as definições de todas as colunas que a gente vai adicionar, a gente vai usar a palavra reservada values. E também, entre parênteses, nós vamos colocar as informações que a gente deseja adicionar. Então, lembrando que ela vai estar em sequência com as colunas que a gente definiu. Então, eu vou colocar aqui como ID o1, que ele é um numérico, entre aspas, o nome que a gente deseja inserir aqui. Eu vou adicionar o meu nome.
Depois do nome, a gente definiu que seria o e-mail. Então, eu vou colocar aqui um teste@teste.com. E aí, a gente vai colocar aqui a data de nascimento. A minha data de nascimento aqui eu vou colocar também entre aspas, tá? E a próxima informação seria um endereço. Então, vamos colocar Vou colocar aqui Avenida das Rosas, número 100, Bairro Alto, Araraquara, São Paulo. Legal, eu acho que são essas informações que a gente tem. Vamos executar para ver se vai dar sucesso o nosso comando. Eu sempre seleciono essa opção de reter a caixa de consulta, porque senão ele fecha. E aí depois você tem que lembrar de abrir ele novamente para a gente não perder os comandos, tá? Então, se vocês quiserem, vocês também podem selecionar. Eu vou colocar aqui para executar, ele deu sucesso, então a gente pode já ver que o nosso primeiro usuário, ele foi inserido com sucesso. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Copiar. Aqui dentro da nossa tabela usuários, a gente já tem um primeiro registro inserido, com as informações que nós selecionamos, o ID, o nome, o e-mail, tudo certinho. Agora eu vou apresentar para vocês apenas aqueles erros de restrições que eu comentei com vocês, que a gente colocou na definição da nossa tabela. Então, nós colocamos, por exemplo, que o nome ele é obrigatório. Então, se eu ocultar a coluna nome, aqui, por exemplo, e tentar inserir, ele vai dar um erro aqui e ele vai falar para mim que o fio de nome, ele não permite, ele não tem valor default, tá? O porquê que ele deu essa informação? Quando a gente coloca o not nulo, a gente poderia colocar um valor default, para na ausência de passarmos um valor, ele usar aquela informação. Então, como a gente falou que ele é obrigatório e a gente não colocou um valor default, ele vai dar este erro para nós, tá? E isso vai acontecer com todas as outras colunas da nossa tabela. A próxima restrição que a gente colocou, lembra que a gente colocou que o e-mail ele era único, então significa que a gente não pode ter mais de um registro com o mesmo e-mail. Então, eu vou atualizar aqui os dados, mas eu vou deixar o mesmo e-mail e vamos tentar executar para ver qual que é o comportamento do sistema. Aqui ele já deu a nossa mensagem de que a entrada, né, ela está duplicada para o e-mail. Então, garantindo aquela restrição unique que a gente colocou na nossa tabela. Agora, a gente vai inserir também informações nas nossas outras tabelas. Vamos começar com a de destino. Não é obrigatório nós colocarmos os comandos em uppercase, tá? Mas é uma boa prática para a gente ter uma quebra bem definida do que são comandos SQL e aquelas partes que são customizações nossas, tá? Então, eu gosto muito de utilizar e eu recomendo que vocês também utilizem. Vamos lá para a nossa tabela de destino, ela é mais simples, ela tem um ID, o nome e a descrição. E aí o comportamento é o mesmo, a gente usa a palavra reservada values e aí a gente coloca aqui os IDs. Vamos colocar aqui. Ele deu um erro aqui porque eu tive uma pequena queda de internet, mas vocês podem ignorar, tá? Então, a gente tem aqui o destino, onde tem o ID e o nome. Eu vou só dar um F5 para a gente retomar aqui. Colocando o comando novamente, eu vou colocar para executar e ele foi com sucesso. Se a gente selecionar aqui a nossa tabela de destinos, a gente já tem a Praia do Rosa. A próxima coisa que a gente vai inserir aqui é uma reserva para esse destino com o nosso usuário. Então, a gente vai inserir aqui reservas. As colunas, nós temos o ID, nós temos o ID do usuário, o ID do destino e o status. Se eu não me engano, são essas as colunas. E dá para a gente constar da seguinte forma: a gente vem aqui, abre e verifica as informações. Tem a data também. Aí vamos colocar os values.
colocar o ID 1. E aí, aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Lembra que a gente não definiu na nossa tabela de reservas as chaves estrangeiras, tá? Então, isso significa que o nosso banco ele não está com integridade referencial, por falha nossa, porque nós não definimos, tá? Então, vai ser possível a gente adicionar uma reserva com um ID de um destino que nem existe, o que causaria uma falha muito grande no nosso sistema, tá? Mas isso a gente vai corrigir um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui é o ID 1, para o ID 1 do usuário, para o destino 1 também, que é a Praia do Rosa que nós criamos, tá? E aí, a gente vai colocar o status aqui como pendente. E aí, a data, a gente vai colocar aqui 2023, 11/11. Acho que é isso, vamos executar para ver se vai dar tudo certo. Vamos executar. Bom, ele deu sucesso, então se a gente olhar aqui na nossa tabela de reservas, a gente já tem ela criada. Agora eu vou mostrar para vocês a questão que eu comentei de nós não termos a integridade referencial, porque nós não definimos as nossas chaves estrangeiras. Então eu vou colocar aqui, deixa eu pegar uma de reserva. Vou colocar aqui uma reserva, então eu vou colocar que ela é o ID 2. Só que aqui, na hora de colocar as informações de usuário e de destino, eu vou colocar o ID 3, que eu sei que vocês perceberam, a gente não criou nenhum usuário e nenhum destino com o ID 3. E aqui eu vou executar. E ele também deu sucesso, o que é um erro muito grave, porque a gente está criando uma reserva para um usuário que não existe, para um destino que não existe. Mas muita calma aqui, a gente vai corrigir isso um pouquinho mais para frente. Bom, agora que a gente já tem esses dados criados, a gente já fez a primeira operação do CRUD, que é o create, tá? A próxima operação do CRUD é o read, que nada mais é do que a gente ler essa informação. Para isso, a gente vai voltar um pouquinho no slide só para mostrar para vocês como é a estrutura do comando e depois a gente já volta aqui para apresentar o comando em si. Aqui no nosso slide, repassando rapidinho, o comando é um comando select, ele é sempre iniciado por select, a lista das colunas que a gente deseja visualizar. Se a gente desejar visualizar todas as colunas, dá para a gente adicionar um asterisco, que ele vai trazer a tabela inteira. Mas, caso a gente queira algumas colunas específicas, a gente pode passar o nome delas separado por vírgula, e eu vou mostrar para vocês na prática. A próxima informação que a gente coloca no nosso comando select é o from, o nome da tabela, que nada mais é, selecione para mim tais informações de tal tabela, certo? A variação que a gente tem do select é a opção da gente colocar algumas cláusulas, porque não faz sentido eu consultar a minha tabela todas as vezes. Grande parte das vezes que a gente precisar consultar uma informação do banco vai ser com base em um critério de seleção, tá? Então, para isso, a gente usa o select com where, tá? Que é muito parecido com o select anterior, onde a gente coloca select a lista das nossas colunas, que também a gente pode utilizar o asterisco, o from, o nome da nossa tabela, no qual a gente deseja recuperar essas informações, e o where com as nossas condições, tá? Dentro das condições existem alguns operadores lógicos muito interessantes que nós vamos utilizar, tá? Entre esses operadores, nós temos o de igualdade, nós temos o de desigualdade, o de diferente, né, que ele pode ser sinalizado tanto pelo maior menor, como o de exclamação igual. Nós temos o maior, o menor de, o maior igual, o menor igual. Todas essas operações que vocês podem ver, elas são muito parecidas com os operadores lógicos que a gente tem nas linguagens de programação. Então, eu tenho certeza que isso vai ser muito fácil de vocês absorverem. Agora, falando um pouquinho de alguns operadores específicos do banco, a gente tem o like, que é uma comparação de padrões. Então, vamos supor, eu quero pesquisar todos os destinos que tenham a palavra praia. Então, eu vou mostrar para vocês na prática como, utilizando o like, nós fazemos isso. Então, ele busca um padrão dentro de uma coluna, tá? O in, ele verifica um valor em uma lista de valores, tá? Então, vamos supor, eu quero pegar todas as nossas reservas que estão pendentes ou confirmadas. Com esse operador in, dá para a gente
realizar esse tipo de consulta sem precisar ficar colocando um OR concatenado, o status igual a pendente, OR status igual a confirmado. E aí eu vou mostrar para vocês também. A gente tem o between, que ele é muito utilizado para fazer intervalos de data, intervalos numéricos, então esse é um comando muito legal. Vamos supor, eu quero pegar todas as minhas reservas que elas foram criadas na última semana. Então dá para a gente utilizar o between para colocar essas datas e trazer essas reservas para nós. E aí os operadores lógicos mais comuns, que é o AND e o OR, que também estão presentes no nosso SQL. Bom, agora então a gente vai voltar lá para a nossa prática para a gente executar algumas dessas operações. Bom, pessoal, de volta aqui no PHP-MyAdmin, eu vou inserir alguns dados aqui para a gente ter dados para poder manipular e fazer as nossas buscas, e eles vão também estar disponíveis lá no GitHub para vocês também realizarem, tá? Então, eu vou copiar aqui as informações que eu vou criar e vou colocar para executar. Certo? Então, eu inseri mais 3 informações em cada uma das nossas tabelas. Iniciando aqui pelo nosso comando mais básico de consulta, que é o select. Então, lembra que eu comentei com vocês? É o select, as nossas colunas que a gente deseja retornar. Aqui, no caso, eu vou colocar todas e aí eu vou mostrar para vocês a variação. O from e aí o nome da nossa tabela. Então, eu estou dizendo aqui para ele me retornar todas as informações de todos os usuários do nosso banco. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem 4 usuários, né? Que a gente tem um probleminha, que o nosso usuário está com o mesmo ID. Quando a gente for adicionar o ID como chave primária, ele vai dar um erro, mas aí a gente altera essa informação para que dê tudo certo, tá? Então, a gente tem aqui o nosso comando básico de selecionar todos os usuários. Vamos selecionar todos os destinos. Então, nós temos mais 4 e todas as reservas, certo? Legal, então esse é o comando simples do select. Agora a gente vai iniciar aqui e fazer um select com where. Bom, inicialmente, vou colocar o from aqui em maiúsculo, eu vou mostrar para vocês um select bem simples, onde a gente quer todos os usuários que têm o identificador 1. Tá? Então, executado aqui, ele me retornou todos os usuários com o identificador 1. Bom, aqui a gente tem uma consulta simples e eu vou mostrar para vocês que a gente pode ter uma consulta com mais de uma condição utilizando os operadores AND e os operadores OR. Então, aqui vamos supor, eu quero os usuários que têm o ID igual a 1 e que o nome dele se inicie com Pamela, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o name, like, e aí eu vou colocar aqui o Pamela. Então, aqui a gente pode ver que ele trouxe um único registro, tá? O João, ele não foi apresentado. Agora, vamos supor que eu, em vez de usar o AND, eu quero usar uma cláusula OR, no qual eu quero trazer os usuários que têm ou o ID 1 ou um nome que tenha em alguma parte do seu nome o Maria, por exemplo. Executando aqui, a gente pode ver que ele trouxe o João e a Pamela de ID 1 e a Maria, que por mais que tenha o ID 2, o nome se inicia com Maria, tá? Então, isso é alguns exemplos que a gente pode ter aqui dos nossos selects. Eu não vou apresentar para vocês todos os operadores, porque a nossa aula ia ficar muito extensa, tá? Mas eu vou deixar alguns exemplos lá no nosso GitHub e alguns links também para que vocês possam aprender mais. Bom, pessoal, para nossa aula de hoje é isso. A gente se vê na próxima.